A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua mente, seu coração, com paz, esperança e força. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Minuto com Deus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E eu creio, irmãos, que essa palavra será como alívio e renovo para muitas pessoas. Portanto, se você está esperando uma resposta de Deus, essa mensagem é para você. Pode ser que a espera esteja doendo. Pode ser que você já tenha chorado, orado, clamado e mesmo assim não viu nada mudar. Mas eu quero que você ouça isso. Deus não ignora nenhuma oração feita com fé. Ele ouve, ele vê e ele age. Mesmo quando tudo parece silencioso, Deus ainda responde. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Deus ouve a minha oração. Amém? Você pode colocar isso aqui com convicção nos comentários? Deus ouve a minha oração. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso eu peço que você nos ajude dando o seu like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Você também pode nos ajudar se tornando membro do canal ou através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 5 e 6. Eu vou ler na versão Nova Tradução, linguagem de hoje, que diz assim, olha: Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Olha só, irmãos, Jesus amava aquela família. Mas mesmo assim, ele não foi correndo quando ficou sabendo da doença de Lázaro. Sabe o que aconteceu? Lázaro morreu. Humanamente falando, parecia tarde demais. Mas Jesus não chega atrasado. Ele chega na hora exata em que a glória de Deus vai ser revelada. Marta e Maria não estavam entendendo aquele silêncio. Mas Jesus já sabia o que ia fazer. Quando ele chegou, Lázaro já estava ali morto, havia 4 dias. Para todas as pessoas ali, era o fim, menos para Jesus. Porque quando Jesus está presente, até o impossível obedece a ele. O texto diz que Jesus chegou e chorou junto com elas. Ou seja, ele se comoveu. Mas em seguida, ele mandou tirar a pedra. E ele gritou assim: Lázaro, venha para fora. E Lázaro então saiu do túmulo. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder para chamar vida onde já existe morte, esperança onde há dor, caminho onde só existe trevas. Escuta isso, irmão. O fato de Jesus não ter respondido imediatamente não significava que ele não amava Lázaro. O silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. A resposta que você está esperando pode não ter chegado ainda, mas isso não significa que ela foi negada. Às vezes, Deus deixa a gente esperar para que fique muito claro que foi Ele que agiu. Não foi o tempo, não foi o acaso, não foi uma coincidência. Foi a mão dele, porque a glória pertence a ele. E quando ele faz, ninguém pode dizer que foi outra pessoa, que foi outra coisa. A gente vive numa geração imediatista, que quer tudo para ontem. Mas Deus não se move no nosso tempo. Ele se move na eternidade. Enquanto a gente está olhando para o relógio, ele está olhando para o nosso coração. E tem coisas que Deus só libera quando Ele vê que nós estamos prontos. Nem antes, nem depois, mas no tempo certo.
Talvez você esteja sendo provado nesse tempo da espera. Talvez você esteja como Marta, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas olha o que Jesus responde no versículo 40. Eu não te disse que, se você crer, verá a glória de Deus? Olha só, essa é a chave. Crer mesmo quando parece tarde demais. Crer mesmo quando não existem sinais. Continuar acreditando quando os sentimentos já dizem o contrário. Crer quando o mundo inteiro já diz que acabou. Porque quem crê, vê. E Deus está te chamando hoje para continuar crendo. Você não chegou até essa mensagem por acaso. O Espírito Santo está falando com você. Continue crendo. Porque a pedra será tirada. A voz de Jesus vai ecoar. E o que estava morto vai voltar a ter vida. Essa não é uma promessa minha, é a palavra do Senhor. Então, se fortaleça, se levante, respire fundo e saiba que não acabou. Esse não é o seu fim. Você está no meio de um processo. E o fim que Deus escreveu é bem diferente do que você está imaginando agora. É um fim de paz, um fim de cura, de restauração. É o fim onde o nome do Senhor será glorificado. E quando Ele for glorificado na sua vida, outras pessoas também vão crer. A sua história será resposta para outras histórias. O seu milagre vai gerar fé. A sua vitória vai apontar para Cristo. Então, continue, não desista. O céu está em movimento. A resposta está a caminho. E é por isso que agora, com toda a fé que nós temos no coração, nós vamos orar juntos. Amém? Eu quero orar pela sua vida, mas eu quero que aí onde você está, você ore junto comigo. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Talvez no seu coração passe uma palavra, uma voz dizendo assim: mas pastor, já faz tanto tempo, eu acho que não tem mais saída. Não tem mais como Deus agir. Mas Ele é Deus do impossível. Creia nisso. Amém? Se tem alguma pessoa pela qual você está orando, coloque o nome dela aqui. Se existe alguma situação, mesmo que pareça impossível, escreva ela aqui nos comentários. E creia na vontade de Deus, que é melhor do que a nossa, e no poder dele sobre todas as coisas. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero começar essa oração nessa manhã com gratidão. Ó Deus, somos gratos porque mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor ainda entra em cena. Mesmo quando já rolou a pedra, mesmo quando já disseram que é tarde demais, o Senhor sempre nos surpreende. Obrigado porque o teu amor é maior do que os diagnósticos, maior do que a lógica, maior até mesmo do que a morte. Obrigado por nos lembrar hoje, através da história de Lázaro, que o Senhor chora com os que choram, mas também chama para fora aqueles que estão presos. Que o Senhor se importa com a nossa dor e não nos abandona. Que o Senhor nos visita nos nossos túmulos, nas nossas cavernas, não para nos julgar, mas para nos levantar. Nós te agradecemos por Jesus, pelo teu Filho Jesus. Esse Jesus que andava com simplicidade, mas que tinha todo o poder. Esse Jesus que não precisava provar nada para ninguém, mas que se movia por amor. Obrigado porque foi esse mesmo Jesus que viu a dor das irmãs de Lázaro e chorou junto com elas. E é esse mesmo Jesus que olha para a nossa dor agora. Obrigado, Pai, por esse amor incomparável. E agora, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nos perdoe. Nos perdoe quando duvidamos, quando achamos que o Senhor chegou tarde demais, quando falamos ou pensamos como Marta, se o Senhor estivesse aqui. Nos perdoe, Pai, por tantas vezes pensar que o Senhor nos abandonou.
derrama sobre nós a tua misericórdia, nos purifica com o teu sangue. Ó Deus, converte o nosso coração, que muitas vezes quer controlar as coisas, até o tempo. Muitas vezes queremos respostas imediatas. Queremos viver só de milagres, mas não queremos passar pelo tempo da espera. Nos ensina a confiar no teu tempo, porque ele é perfeito. Mesmo quando parece tardio, é o teu tempo que gera o maior milagre. Pai amado e querido, eu quero orar agora por cada pessoa que foi alcançada por essa palavra. Eu apresento diante de ti esse irmão e essa irmã que têm enfrentado dores profundas, que talvez estejam se sentindo como Lázaro, sem saída, presos, abandonados e esquecidos, que talvez esteja ouvindo vozes dizendo que já não tem mais jeito. Mas o Senhor é aquele que chama para fora, que traz vida onde só havia morte, que transforma o fim em começo. Eu oro agora, meu Deus, por quem está emocionalmente esgotado, por quem tem acordado no modo automático, por essa pessoa que está orando, mas está sem forças. Que o Senhor visite esses corações com o teu Espírito Santo. Que o Senhor traga vida, traga fôlego e traga uma nova esperança. Eu quero apresentar ao Senhor aqueles que estão lutando com as enfermidades. Ó Deus, eu oro pela cura desse câncer, por essa dor nas articulações, pela depressão, pela insônia, pelos diagnósticos cruéis. Eu oro para que o Senhor se levante como médico dos médicos, para que o Senhor estenda a tua mão e opere o milagre. Não por merecimento nosso, Deus, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor pode, porque o Senhor ainda ressuscita o que está morto. Eu oro, ó Deus, pelas famílias representadas aqui nos comentários, por filhos que se afastaram, por irmãos que não se perdoam. Entra com reconciliação, Pai. Derrama o teu amor dentro desse lar. Restaura o que foi quebrado. Transforma a atmosfera nessa família. Que cada casa representada aqui nos comentários desse vídeo se torne um lar cheio da tua presença. Eu quero orar por essa pessoa que está enfrentando vícios. Ó Deus, pessoas que sabem que estão presas em hábitos nocivos, em comportamentos, ó Deus, que têm prejudicado a sua mente, o seu corpo, a sua vida espiritual, mas que não conseguem sair desse ciclo. Pessoas que querem mudar, mas se sentem fracas. Ó Deus, que o Senhor quebre essas correntes. Muda, Deus, o gosto, o desejo, o caminho. Liberta ela, liberta ele, Pai. Restaura a dignidade, a alegria, a vida. Que o Senhor contemple cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu sei que o Senhor chega na hora certa. Que o Senhor contemple a dor dessa pessoa. Que o Senhor não permita que essa família seja destruída. Que o Senhor abra essa porta para que ele entre por ela e seja abençoado. Que cada pessoa que está aqui receba aquilo que o Senhor tem para ela. Seja o milagre, a cura, a restauração, o alívio ou o fortalecimento, para que ela consiga suportar essa situação. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa oração te abençoou, se Deus falou com você, compartilhe essa mensagem com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e envie para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem um poder tremendo, irmãos. Ela pode trazer vida onde há morte. Ela pode restaurar aquilo que se perdeu. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui todos os dias, sempre com mais um Minuto com Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, siga firme nas promessas de Deus. Ele é fiel para cumprir cada uma delas em sua vida.
Não olhe para as ondas ao redor, mas mantenha seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois eu vou orar pela sua vida. As promessas de Deus vão se cumprir, mas não no seu tempo, não do seu jeito e nem de acordo com a sua vontade. As promessas de Deus vão se manifestar em você e através de você. Não só porque Deus quer te abençoar, mas porque Ele também quer abençoar aqueles que te cercam. Amém? Vamos orar nesse momento? Pai nosso que estás no céu, te agradecemos porque Tu és fiel e as Tuas promessas são verdadeiras. Obrigado por sempre estar conosco, mesmo quando tudo parece difícil. Senhor, nós te pedimos perdão porque às vezes duvidamos de Ti e tentamos fazer as coisas do nosso jeito, esquecendo de Te procurar e seguir aquilo que o Senhor nos diz. Te pedimos perdão por cada um dos nossos pecados e por todas as vezes em que alimentamos a escuridão em nossa vida. Colocamos a nossa confiança nas Tuas promessas, lembrando que Tu és o Deus que acalma qualquer tempestade e que nos leva para um lugar seguro. Nos ajude a ficar com os olhos em Ti, com a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Deus amado, Deus querido, eu quero orar pelas pessoas que escreveram seus pedidos de oração aqui nos comentários. O Senhor conhece cada um pelo nome e sabe de cada necessidade que eles têm. Que o Senhor dê a cada pessoa a cura, a restauração, o vigor, uma nova oportunidade de recomeçar e que o Senhor supra cada necessidade que foi expressa aqui nos comentários. Que todos aqueles que pediram ajuda possam sentir que Tu estás com eles e que suas orações estão sendo ouvidas. Eu também peço, Pai, por todos os que estão enfrentando problemas, seja no corpo, na mente ou no espírito. Que eles encontrem no Senhor um lugar seguro, a força para continuar e a esperança de que as coisas serão diferentes. Ó Deus, que nós possamos cumprir a Tua vontade, que possamos ser um exemplo do Teu amor e da Tua paz aqui nessa terra. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento, reconhecendo que Tu és soberano sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina que os Teus planos são maiores e melhores do que podemos imaginar. Pai, eu Te apresento a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. O Senhor conhece o coração dela, as lutas que ela tem enfrentado, as batalhas que ninguém vê, as orações que ela faz muitas vezes em silêncio. Talvez ela esteja desanimada, sentindo que não tem forças para continuar. Mas eu peço que o Teu Espírito Santo fortaleça essa vida agora. Assim como o Senhor falou com Josué e lhe deu palavras de coragem e direção, eu peço que o Senhor fale com essa pessoa hoje, que a fé dela seja renovada, que a esperança se acenda novamente no seu coração, que todo medo e insegurança sejam dissipados pela certeza da Tua presença. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus tem uma vida vitoriosa para você. Muitas vezes, antes de alcançarmos tudo que Deus tem preparado para nós, nós vamos enfrentar desafios, lutas, momentos difíceis. É nessas horas que a nossa fé precisa ser firmada, porque as promessas de Deus não falham. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado
para aqueles que o amam. Significa que aquilo que Deus tem para você vai muito além do que a sua mente pode imaginar. E hoje eu quero te mostrar 7 palavras que Deus liberou sobre Josué, quando ele estava prestes a entrar na Terra Prometida. Essas palavras fortaleceram a fé de Josué e o conduziram à vitória. E hoje elas podem fortalecer a sua vida também. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. Faça isso agora, porque se deixar para o final você acaba esquecendo. E o seu like é que faz com que nós consigamos alcançar milhares de vidas com a palavra de Deus todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você receber mais vídeos de fé, de palavra e de oração, como esse que você está assistindo. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar por você. E declare pela fé aqui nos comentários: eu viverei um novo tempo. Você crê nisso? Você crê que pode experimentar um tempo favorável de Deus na sua vida? Então escreva isso aqui pela fé. Eu viverei um novo tempo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, que é um projeto evangelístico independente, se torne membro do canal. Ou nos apoie através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. 7 palavras que Deus liberou para Josué e que eu quero liberar sobre a sua vida agora. Primeira palavra: prepare-se. Em Josué capítulo 1, verso 2, Deus disse: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Irmãos, Josué tinha acabado de enfrentar uma grande perda. Moisés, o líder que o guiou por tantos anos, havia partido. A dor da perda poderia ter paralisado Josué, mas Deus não permitiu. Deus estava dizendo a Josué que era o momento de se levantar e seguir adiante. Talvez você também tenha enfrentado perdas. Talvez algo ou alguém muito importante para você não esteja mais ao seu lado. Mas ouça o que Deus está dizendo. Prepare-se, porque Ele ainda tem algo para realizar na sua vida. A versão da Bíblia, a Mensagem, traz esse versículo de uma forma ainda mais impactante. Meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Isso significa que, apesar da dor, Deus nos chama para prosseguir. Ele não quer que você fique preso ao que ficou para trás. Ele tem novas promessas para a sua vida. Então, erga-se. Não deixe que o passado te impeça de viver o que Deus tem preparado para o seu futuro. A promessa ainda está de pé, mas é preciso estar pronto para atravessar o Jordão, para tomar posse do que Deus já determinou para você. Segunda palavra: existem promessas sobre a sua vida. Essa foi a segunda expressão que Deus liberou sobre Josué. No versículo 3, Deus declara: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Essa não era uma promessa vazia. Deus estava dizendo a Josué que as circunstâncias podiam mudar, as pessoas poderiam partir, mas a palavra dele permaneceria. Talvez hoje você olhe para a sua vida e veja desafios enormes, mas eu quero que você se lembre, as promessas de Deus
não dependem de situações favoráveis. Deus não precisa que tudo esteja perfeito para agir. Ele cumpre aquilo que prometeu, independentemente das dificuldades que estiverem pelo caminho. E essa verdade precisa estar no seu coração. Quando você crê no que Deus falou, sua fé se fortalece e você encontra forças para continuar. Se Deus disse que você vai vencer, então você vai vencer. Se Ele prometeu que estará com você, Ele estará. O que Ele tem para a sua vida, ninguém pode impedir. Terceira palavra que o Senhor liberou sobre a vida de Josué: a minha presença será contigo. No versículo 5, Deus faz essa promessa poderosa. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Essa foi uma das garantias mais importantes que Josué poderia receber. Ele estava assumindo, irmãos, um grande desafio, liderando uma nação, enfrentando inimigos e entrando em um território desconhecido. Mas Deus disse para ele: você não está sozinho. E essa promessa vale para você também. Você que está me ouvindo aí. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos nas batalhas da vida, não é mesmo? Quando tudo parece difícil, quando os problemas parecem maiores do que a gente pode suportar, nós temos a sensação de estarmos lutando sozinhos. Mas essa não é a verdade. Isso é o que o inimigo quer que você entenda, que você acredite, que você está sozinho. Mas isso não é verdade. Deus está contigo. O Deus que esteve com Moisés, que esteve com Josué, está contigo. Mesmo nos momentos mais desafiadores, o Senhor nos garante: eu estarei com você. Eu não te abandonarei. A quarta palavra que o Senhor deu a Josué foi um comando direto: seja forte e corajoso. Josué capítulo 1, versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Diante dos desafios, Deus não quer que você se encolha de medo. Ele quer que você se fortaleça nele e avance com coragem. Existem dois elementos essenciais para alcançar as promessas de Deus: força e coragem. Força para continuar, mesmo quando as circunstâncias tentam te enfraquecer, e coragem para dar passos de fé, mesmo sem saber exatamente como tudo vai acontecer. Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque não têm coragem de enfrentar o novo. Mas Deus te chama para ir além, para avançar sem medo, para confiar que Ele já preparou o caminho. E eu te pergunto, o que tem tentado te parar? O que tem gerado medo no seu coração? Seja qual for a resposta, Deus já te deu a direção. Seja forte, seja corajoso. Quinta palavra: tenha foco. No versículo 7, Deus diz o seguinte: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Olha só, Josué estava prestes a liderar o povo para conquistar a terra prometida. Mas Deus traz esse alerta: não se desvie, não perca o seu foco. A vida vai te oferecer muitas distrações, muitas oportunidades que parecem boas, mas que podem te afastar do propósito de Deus. Então, cuidado. O inimigo não precisa destruir você.
Ele só precisa tirar o seu foco. Se você deseja viver as promessas de Deus, precisa aprender a dizer não para aquilo que te afasta da vontade dele. O seu foco precisa estar naquilo que realmente importa. Não adianta orar pedindo direção se na hora de agir você se distrai com coisas que não te edificam. Foque na palavra de Deus, foque no seu chamado, foque naquilo que Ele já colocou no seu coração. Sexta palavra que Josué ouviu da parte de Deus: alimente a sua mente com o que te inspira. No verso 8, Deus disse: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O que você tem colocado na sua mente? Deus orientou Josué a encher sua mente com a palavra, porque ele sabia que tudo começa no pensamento. Pessoas bem-sucedidas preenchem a mente com coisas boas, com palavras de fé, com ensinamentos que fortalecem a alma. Seja intencional nisso, irmão. Escolha ouvir aquilo que edifica, aquilo que te fortalece. Ouça, leia a Bíblia. Mensagens inspiradoras, reflexões que te aproximam de Deus. Por isso que eu pedi para você dar o like aqui nesse vídeo, para você se inscrever no canal, porque assim o YouTube vai recomendar palavras assim para você, palavras de fé, de encorajamento. Preencha a sua mente com a fé, porque aquilo que ocupa os seus pensamentos define o rumo da sua vida. Amém? Eu vou dizer de novo. Aquilo que ocupa os seus pensamentos define o rumo da sua vida. O que tem ocupado a sua mente? E a sétima e última palavra que Deus falou para Josué: não tenha medo e não desanime. Josué capítulo 1, verso 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Muitas pessoas começam o ano cheio de planos, cheios de expectativas, mas quando as dificuldades aparecem, o desânimo toma conta. O medo paralisa, a insegurança cresce e, de repente, tudo parece difícil demais de ser alcançado. Mas Deus está dizendo para você não ter medo e não desanimar. E presta atenção, o desânimo pode vir de muitos lugares. O desânimo pode vir através de problemas financeiros, pode vir por causa de questões familiares, pode vir por causa de metas que parecem impossíveis de serem alcançadas. O desânimo vem quando você tem aquela sensação de que você está tentando, mas nada está dando certo, nada está mudando. E às vezes o desânimo surge do nada. Você acorda sem vontade, sem motivação, sem saber explicar o porquê. Mas quando isso acontecer, traga à sua mente tudo aquilo que Deus já fez por você. Lembre-se das bênçãos que Ele já te deu, das portas que Ele já abriu, das orações que Ele já respondeu. O medo e o desânimo são estratégias do inimigo para te fazer parar. Mas Deus está com você. E se Ele está ao seu lado, não há razão para ter medo. Amém? Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Eu quero colocar diante do Senhor o seu pedido de oração.
Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica, escreva ela aqui. Se você não quiser detalhar, escreva apenas a área da sua vida que precisa de um milagre, que precisa de uma restauração, de libertação, de cura, de provisão. Se você tem orado por alguém, eu falo isso porque eu recebo centenas de mensagens todos os dias de pessoas pedindo oração pelos filhos, pelo cônjuge, por alguém da família que está enfrentando uma enfermidade, por um casal que está passando por um momento de crise, por alguém que está se recuperando de uma cirurgia, por uma pessoa que está hospitalizada, por uma situação que aos olhos humanos parece impossível. Eu recebo esses pedidos de oração todos os dias. Eu quero que você declare o nome dessa pessoa por quem você está orando aqui nos comentários. Escreva o nome dele, escreva o nome dela, porque nós servimos a um Deus que pode coisas sobrenaturais. Quando os nossos recursos naturais se esgotam, Deus entra com a sua ação sobrenatural. Quando aos nossos olhos não parece mais ser possível, Deus entra com o impossível. Por isso, não deixe de escrever aqui o seu pedido de oração, pela fé, e declare isso com convicção. Eu viverei um novo tempo. Eu viverei um novo tempo. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero me colocar diante do Senhor agora para te agradecer por essa palavra tão poderosa, tão forte, que falou ao meu coração e que certamente está ministrando ao coração dessa pessoa que está ouvindo. Obrigado. Sabemos que o mesmo Deus que fortaleceu Josué está conosco hoje. O Senhor não mudou. As tuas promessas continuam vivas e nós podemos confiar na tua direção para as nossas vidas. Nós queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que deixamos o medo tomar conta de nós, pelas vezes em que duvidamos da tua presença, pelos momentos em que nos desviamos dos teus caminhos. Nos perdoe por nos deixarmos dominar pelo desânimo e pela ansiedade, ao invés de descansarmos na certeza de que o Senhor cuida de nós. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que está ouvindo essa oração agora. O Senhor conhece as lutas dela, as batalhas internas, as dores que ninguém vê. O Senhor sabe das dificuldades que têm tentado enfraquecê-la. Mas eu oro em nome de Jesus, que o Senhor renove a força dessa pessoa agora. Que ela receba um novo ânimo, uma nova esperança. Que ela se levante, se fortaleça na tua palavra e que a presença do teu Espírito Santo guie cada passo dela. Assim como o Senhor foi com Josué e disse para ele ser forte e corajoso, que essa pessoa que está me ouvindo receba também esse comando e se fortaleça e receba coragem. Eu oro para que ela tenha foco, meu Deus, para que ela não se desvie do teu propósito, da tua palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que siga firme nos teus planos. Que toda distração caia por terra, que toda dúvida seja removida, que a tua paz preencha esse coração. Ó Deus, que essa mente seja inundada por bons pensamentos, que ela escolha alimentar o seu coração com a tua palavra, com aquilo que edifica, com aquilo que fortalece. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo pensamento de derrota, de fracasso, de desânimo
e pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé. Eu oro por aqueles que estão desanimados. Eu oro por essa pessoa que perdeu a motivação, que perdeu o encanto, que não tem mais forças para continuar. Toca nessa vida agora, meu Pai. Derrama sobre ela ânimo, alegria, coragem, confiança, ousadia. Que todo espírito de medo, de incredulidade e de insegurança sejam quebrados agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Contempla, Senhor, cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários e atenda a cada um segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde ela apenas para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Mais uma vez eu venho trazer uma palavra para o seu coração, uma mensagem que, eu creio, veio diretamente do céu para nós. Irmãos, eu creio que essa palavra de hoje vai trazer paz ao seu coração, vai te dar direção e vai proporcionar encorajamento, um novo ânimo para você. Amém? Eu quero começar te perguntando uma coisa. Você é uma pessoa ansiosa? Você é tão impaciente que costuma agir por impulso e por causa disso acaba sofrendo com as consequências das escolhas erradas que você faz? Eu sei o quanto isso é difícil, mas fique em paz. Deus vai te direcionar hoje a fazer a coisa certa e Ele vai te ensinar a esperar pelo tempo certo de tudo acontecer. Amém? Eu quero ler com você uma passagem que está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 e 2. Está escrito assim: Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a nossa vida é feita de muitas experiências, muitas emoções diferentes, não é verdade? E ao escrever essa mensagem, o rei Salomão estava nos explicando que tem momentos de alegria, tem momentos de tristeza, momentos de surpresa e também de desilusão, momentos de sucesso e momentos de fracasso. Salomão escreveu esse livro quando ele era já bem idoso e as experiências que ele teve durante a sua vida lhe mostraram que as coisas mudam, as coisas se transformam. Nenhuma situação dura para sempre. Na vida, tudo é passageiro. Mas existe uma coisa que nunca muda: Deus. Deus é sempre igual, todos os dias. Ele disse: Eu, o Senhor, não mudo. Por toda a eternidade, Deus é o mesmo. E Ele é o único que não falha. E quando nós colocamos a nossa confiança nas coisas deste mundo e não em Deus, nós ficamos desiludidos. Mas a boa notícia é que não precisamos passar por isso. Podemos confiar no Senhor todos os dias. A palavra de Deus diz no Salmo 102 que no princípio Deus firmou os fundamentos da terra e os céus são obras das mãos dele. Eles perecerão, mas o Senhor permanecerá. Os fundamentos da terra envelhecerão como vestimentas, como roupas. Deus os trocará e serão jogados fora. Mas Ele, o nosso Deus, o Senhor dos exércitos,
o Criador do universo, permanece o mesmo eternamente. Os seus dias jamais terão fim. O salmista está nos dizendo que tudo é passageiro. Tudo nessa vida um dia vai passar. Então, todas as nossas experiências serão deixadas para trás. Mas quando nós estamos com o Senhor, nós podemos encontrar valor nessas experiências. Podemos apreciar a vida que Deus nos deu. Podemos desfrutar do tempo presente, sem ficarmos focados no passado ou no futuro. Nós devemos viver o dia que Deus nos deu hoje. E se nós ficarmos focando somente nas coisas negativas, nas experiências ruins, essas coisas vão nos afetar muito. Essa mensagem está falando ao seu coração? O que eu disse aqui faz sentido para você? Então eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você não vai perder nenhum minuto com Deus, que eu posto aqui todos os dias. Irmãos, Deus nos deu uma mente, Deus nos deu uma alma e nós devemos zelar por isso. Não devemos colocar lixo na nossa mente, não devemos guardar no nosso coração sentimentos e emoções negativas. Devemos aprender a filtrar tudo o que acontece conosco. Não podemos controlar o que acontece lá fora, mas o que acontece aqui dentro do coração, isso Deus nos deu o direito de controlar. E eu falo isso porque Deus tocou muito forte aqui no meu coração que muitas pessoas, muitos de vocês estão ansiosos, preocupados, e isso tem roubado a sua paz, tem impedido que você desfrute dos momentos importantes da sua vida. Sabe, irmãos, muitas vezes nós devemos sair do ambiente em que estamos e olhar para fora, ver que existe um céu, que há nuvens, montanhas, existem muitas coisas que Deus criou e que estão estampadas diante dos nossos olhos. Mas os problemas nos cegam, eles nos trazem uma cegueira e parece que nada fica bom, nada alegra o nosso coração. Nós vamos orar hoje para que o Espírito Santo renove a nossa mente, para que Deus renove a sua mente e você possa enxergar com os olhos da fé. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E presta atenção, se Deus colocou uma pessoa em especial na sua mente ou uma situação específica, escreva aqui nos comentários. O que move a nossa oração é a fé que temos em Deus. É a convicção de que o Senhor já nos deu o maior de todos os presentes, que foi o seu Filho Jesus, e que Ele não nos negaria as demais coisas que necessitamos. Você precisa aprender a conviver com a paciência. Você precisa aprender a não agir por impulso, mas deixar-se guiar pelo Espírito Santo. Senão, você vai acabar quebrando a sua cara de várias maneiras. Você vai se frustrar, você vai se decepcionar e você vai acabar se sujando com o pecado. Eu me lembro que depois que eu me converti, eu achei que as coisas na minha vida aconteceriam assim de forma instantânea. Eu pensei que tudo fosse se acertar rapidamente. E eu orei muito por isso. Mas mesmo que eu tivesse orado, as lutas continuavam a acontecer na minha família, nas minhas finanças, no meu relacionamento conjugal. Eu entendi, com o passar do tempo, que Deus me fez nova criatura, que já não vivia eu, mas Cristo habitava dentro de mim. Mas a restauração que eu tanto buscava era uma questão de tempo, e que as coisas não aconteceriam no meu tempo, da minha maneira, mas no tempo de Deus, da maneira dele. Eu continuei firme, servindo a Deus, e continuo até hoje, e eu tenho certeza da minha salvação, assim como eu sei que neste mundo eu vou continuar tendo aflições, porque foi isso que Jesus disse na sua palavra. Sabe o que acontece? Ainda tem muito de nós nas nossas orações. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor,
e aguardar o tempo dele, custe o que custar. Ainda que as pessoas à nossa volta nos critiquem, nos humilhem, ainda que elas zombem de nós, nós temos que entender que Deus é perfeito. Ele age no momento em que nós nos entregamos nas mãos dele. A Bíblia diz que não existe um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Amém? Então, se você está esperando no Senhor, saiba que Ele está trabalhando. Deus tem uma obra a completar na sua vida. Nós precisamos aprender a desfrutar da vida. Temos que aprender até mesmo a conviver com a dor, com a perda, com a tristeza, com o sofrimento, mas sempre com a certeza de que tudo isso vai passar. Nesse momento, eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui. Vamos falar com o Pai. Deus amado, Deus querido, obrigado por Tua palavra e por Teu amor imensurável por nós. Pedimos perdão pelas nossas falhas e por todas as vezes que não seguimos os Teus caminhos. Nós nos lembramos, Senhor, das Tuas promessas em Jeremias 29, que nos traz esperança e nos lembra dos Teus planos de prosperidade e de futuro para nós. Agradecemos pela Tua presença constante, mesmo quando nós não a sentimos. Como está escrito em Salmos 91, versículo 1 e 2, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Nós pedimos que o Senhor ouça cada súplica que foi escrita aqui nos comentários. Que cada pedido de oração seja atendido segundo a Tua vontade. Contempla, meu Pai, aqueles que estão pedindo por saúde, aqueles que buscam pelo Teu conforto em momentos de luto, de dor, de perda, aqueles que têm buscado sabedoria para a tomada de decisões importantes e aqueles que clamam pela Tua paz em meio às tribulações. Senhor, ajuda-nos a buscar em Ti a força para superar obstáculos e a confiar em Ti com todo o nosso coração, como a Tua palavra nos instrui. Que possamos ser instrumentos do Teu amor e da Tua paz, refletindo a Tua glória em um mundo que muitas vezes está nas sombras. Pedimos, Senhor, que abençoe cada pessoa que se achega a Ti em oração, que todos possam encontrar conforto e respostas no Senhor. Que a Tua presença seja real em nossa vida, trazendo cura, restauração e alegria. Por fim, eu peço que o Senhor nos ensine a valorizar cada dia como um presente Teu, como uma oportunidade para amar, crescer e servir. Que sejamos reflexos da Tua bondade e do Teu amor, levando esperança e luz a todos ao nosso redor. É por isso que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus ainda tem planos e sonhos para a sua vida. Por mais que as circunstâncias estejam adversas, Deus diz a você: eu estou contigo. Compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui para o nosso próximo Minuto com Deus. Tem momentos na nossa vida em que a nossa alma fica cansada. O coração desacelera, a fé parece distante e você nem sabe explicar direito o que está sentindo. Você só sabe que está vazio, desanimado e talvez até decepcionado com Deus, mesmo que você não tenha coragem de falar isso em voz alta. O desânimo é um inimigo silencioso. Ele chega aos poucos. Às vezes vem disfarçado de cansaço, de estresse, de frustração. Outras vezes ele vem vestido de lógica. Você até tenta se convencer de que não vale mais a pena insistir, que já deu,
que Deus prometeu, mas não fez, que talvez você tenha entendido errado. E aí, dia após dia, sem perceber, você deixa de orar. Você simplesmente para de orar. Para de acreditar, para de tentar. Você já não espera mais por aquele milagre. Já não sonha mais com o recomeço. Você simplesmente vai vivendo. Mas por dentro, você está apagado. Deixa eu te contar uma coisa. Você não foi chamado para viver assim. Essa escuridão não é a sua casa. Essa apatia não é a sua identidade. O seu coração foi feito para crer. A sua alma foi criada para confiar. E se você ainda está aqui, ouvindo essa palavra, é porque Deus ainda quer reacender essa chama dentro de você. Talvez você já tenha chorado demais, talvez esteja se arrastando por dentro, talvez já tenha tentado de tudo, mas se ainda resta um sopro de fé aí dentro, então respira fundo, porque hoje você vai orar. E você vai orar até que algo aconteça. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Que o Senhor esteja com você aí agora, te dando força, clareza e fé para continuar. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante, porque através dele nós conseguimos alcançar muitas vidas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se você estiver passando por um momento difícil na sua vida, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Compartilhe a sua dor com a gente. Coloque o nome de alguém por quem você está orando. Escreva aqui o milagre que você tem buscado, a resposta que você tem esperado. No final dessa mensagem nós vamos orar juntos. Eu vou orar por você, mas eu quero que você ore junto comigo. Amém? E junto com o seu pedido de oração, escreva pela fé aqui o seguinte: a tua vontade é melhor do que a minha. Escreva isso como uma oração sincera diante do Senhor. A tua vontade é melhor do que a minha. Hoje eu quero compartilhar um texto breve com você que está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 28. Diz assim: mulher, você tem muita fé. Que seja feito como você quer. Essa frase saiu da boca de Jesus. E essas palavras não foram ditas para uma rainha, nem para uma discípula famosa, nem para alguém perfeito. Ela foi dita a uma mulher estrangeira, desprezada pelos discípulos, ignorada no primeiro momento, mas que não desistiu. Era uma mulher cirofenícia. Ela veio até Jesus porque a filha dela estava sofrendo muito. Ela gritou, insistiu, implorou. Mas no começo é interessante que Jesus não respondeu nada. Ele ficou em silêncio. E o que a gente faz quando até o céu fica em silêncio? Quando parece que Deus está ouvindo todo mundo menos você. Muita gente nessa hora desanima, vai embora, se decepciona, se fecha, mas aquela mulher permaneceu ali. Ela ficou, mesmo sendo rejeitada pelos discípulos, mesmo sendo tratada como alguém de fora. E quando finalmente Jesus fala com ela, ele diz que não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Parece uma palavra dura,
Só que aquela mulher não se ofendeu. Ela estava ali pela sua filha. Ela olhou para Jesus e respondeu com fé: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher não queria palco, ela não precisava de um banquete, ela só queria uma migalha. Porque ela sabia que uma migalha de Jesus era suficiente. Irmãos, essa mulher representa uma fé que é rara hoje em dia. Uma fé que não se ofende com o silêncio. Uma fé que não se afasta diante da espera, que não larga Jesus quando o milagre demora. E é por isso que Jesus falou assim: você tem muita fé. E naquele momento a filha dela foi curada. Você entende isso? A resposta veio porque ela continuou, ela perseverou, ela orou até que algo acontecesse. Talvez hoje você esteja se sentindo como essa mulher, ignorado, colocado de lado, pensando que o céu está calado, mas o silêncio não é ausência. O silêncio é prova de fé. E fé de verdade não precisa de aplauso, de sinais, ela só precisa de raiz. Continue orando, continue crendo. Mesmo que você se sinta o último da fila, porque o Deus que viu aquela mulher também está vendo você. E Ele continua dizendo que seja feito como você quer. A fé que insiste é a fé que recebe resposta. Em Salmos 42, versículo 5, está escrito assim: por que estou tão triste? O salmista conversando com ele mesmo. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Você já teve que se encarar de verdade? Conversar com você mesmo? Ficar em silêncio por alguns minutos e perceber que o problema não é só o que está acontecendo do lado de fora, mas o que está desabando aí dentro? Tem dias que a gente acorda meio estranho, não é? A gente nem sabe o motivo, ou talvez até a gente saiba e só não quer admitir. O coração está apertado, a mente fica pesada e a vida vai seguindo, a vida continua, mas você sente que não está indo junto. E o pior é que por fora está tudo funcionando. Você levanta, se alimenta, trabalha, responde mensagens, sorri quando precisa sorrir, mas por dentro você está se arrastando. E ninguém percebe, mas você sabe. E chega uma hora que você precisa se encarar. Parar de fingir e dizer para si mesmo: ei, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Isso também é fé, irmão. Ter coragem de olhar no espelho e admitir que você perdeu o ritmo, mas que você ainda quer voltar, isso também é fé. E talvez esse seja o seu ponto de virada. Não é uma pregação emocionante, não é um louvor triunfante, é você mesmo decidindo se levantar. É você dizendo: eu não quero viver assim, eu não quero continuar nesse vazio. É você puxando de volta a sua própria esperança e dizendo: chega, eu já me deixei cair demais. Agora eu vou me lembrar de quem é o Deus que cuida de mim. Porque Ele cuida. Mesmo quando você se esquece, mesmo quando você duvida, mesmo quando você tem vontade de parar, de desistir. E se você, por algum motivo, parou de orar, parou de sonhar, deixou de acreditar,
hoje é o dia de retomar isso. Você ainda vai sorrir por coisas que hoje só te fazem chorar. Você ainda vai agradecer pelas vitórias que agora parecem ser impossíveis. Mas para isso, você precisa se levantar por dentro, encarar o que está te afundando e colocar a esperança no lugar certo. Colocar a sua esperança em Deus. Você ainda vai louvá-lo. Amém? Isso é o que vai acontecer com quem não desiste. Tem gente que pensa que orar é só pedir as coisas para Deus. Mas eu aprendi uma coisa. Orar também é resistir. É manter viva a chama da fé, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. É dizer para Deus, eu ainda estou aqui, eu não desisti, e mesmo sem entender, eu continuo falando com o Senhor. Isso também é fé. A oração é o que segura a gente no lugar quando o mundo tenta arrancar. É o que mantém a esperança acesa quando tudo já desanimou a gente, sabe? É como se fosse uma raiz espiritual que mesmo sem barulho, mesmo escondida, continua te mantendo ali firme. Tem situações que a gente enfrenta em silêncio. Tem coisas que a gente não tem coragem de falar para ninguém. Mas Deus escuta. Ele escuta o que você diz e o que você sente. E mesmo que a resposta demore, orar continua sendo a forma mais poderosa de declarar que você acredita. Talvez você esteja orando há tanto tempo que já pensou em parar. Já pensou que Deus não vai fazer, que não tem mais jeito, mas independentemente do que aconteça, eu quero que você entenda, Deus está contigo. Deus está contigo, porque Ele prometeu. Em Mateus 28, versículo 20, Jesus falou o seguinte: e lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Todos os dias. Todos os dias foi o que Jesus falou. Nos dias bons, nos dias maus, naqueles dias que você não tem vontade de fazer nada, naqueles dias em que você parece ter uma fé pequenininha, Jesus está aí com você. Quando você ora sorrindo, ou quando você ora chorando, quando você acredita com todas as suas forças, ou quando você só consegue dizer assim, socorro Deus, como aquela música, né? Socorro Deus. Ele está com você, não como alguém distante, mas como um pai que te vê, te escuta e continua sustentando a sua caminhada. Então, continue orando, continue crendo. Não porque você sabe o que vai acontecer, mas porque você sabe quem está ao seu lado. Não deixe de acreditar. Jesus te ama, Ele tem um propósito para a sua vida, para a sua família. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Isso é um ato de fé também. E declare o seguinte: a tua vontade é melhor do que a minha. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esse dia, obrigado por essa palavra. Eu te agradeço por cada pessoa que chegou até aqui. Te agradeço porque o Senhor ainda fala conosco. Porque mesmo quando tudo parece silêncio, a tua presença continua sendo real. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por sustentar a nossa fé, mesmo quando ela está por um fio. Obrigado por lembrar com amor
que ainda vale a pena orar, que ainda vale a pena acreditar, que ainda existe propósito, mesmo quando a gente não vê. Nós queremos te pedir perdão, Pai. Nos perdoe pelas vezes em que o desânimo foi mais forte do que a nossa oração. Por cada dia em que deixamos de dobrar os joelhos, porque achamos que não adiantava mais. Perdão por ter deixado o tempo passar sem abrir a boca, sem levantar os olhos, sem nos lembrar de quem é o Senhor. Perdão pelas promessas que nós desacreditamos, pelas palavras que nós já não declaramos mais para o Senhor. Hoje nós estamos aqui, voltando para a Tua presença. Não com tudo resolvido, mas com o coração aberto, com a alma cansada talvez, mas disposta, querendo Te encontrar novamente, querendo reacender aquilo que apagou, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor conhece a dor que a gente não consegue explicar. Só o Senhor entende o silêncio que nós carregamos por dentro. É por isso que nós oramos. Não porque está tudo bem, mas porque nós ainda cremos que o Senhor é bom, que o Senhor está aqui. Ó Deus, eu apresento ao Senhor essa pessoa que tem orado por tanto tempo, mas que por algum motivo se enfraqueceu nos últimos dias. Ela acreditou por tantos anos, mas agora se cansou. Essa pessoa que ouviu tantas mensagens, mas mesmo assim hoje se sente sozinha. Toca esse coração, Pai. Dê a ela um sinal, não um sinal de milagre, mas um sinal de que o Senhor ainda está por perto. Um sinal de que o Senhor ainda escuta. Que ela sinta agora a Tua presença, enchendo esse ambiente. Que ela sinta paz, onde nesse momento há confusão. Que ela receba forças, vigor, onde só havia esgotamento. E que ela receba no seu coração essa verdade de que o Senhor não está longe. O Senhor está ao lado dela, até o último dia, até o final dos tempos. Eu oro por essa pessoa que não vê mais saída, por quem está pensando em desistir, por aquele que está cansado, exausto, desesperado. Liberta esse coração da paralisia, do desânimo. Que essa mensagem seja como um empurrão divino, dizendo: continua, ore, fique firme. Eu oro por aqueles que estão enfrentando enfermidades, dias de incerteza, de dor. Senhor, dê a cura para essa pessoa. Restaura, fortalece o sistema imunológico, acalma essa mente, dê sabedoria a esses médicos, dê paz aos familiares. Que esse momento difícil seja vivido com a certeza que o Senhor continua segurando cada detalhe. Eu oro por aqueles que estão lutando contra os vícios. O vício do álcool, dos jogos, vício da pornografia, da mentira, qualquer tipo de compulsão. Quebra essas correntes, Pai. Tira essa pessoa desse ciclo. Dê a ela a Tua liberdade. Eu quero orar por esse casamento que está em crise, por esse casal que está pensando em se divorciar. Visita essa família, esse relacionamento. Ensina essas pessoas a perdoar, a recomeçar, a amar com paciência. Conceda, Pai, um novo tempo para esse casal. Um tempo de maturidade, de leveza, de empatia, de paz. Eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Todas as pessoas que estão orando aqui por suas famílias,
por um amigo, por um filho, por um parente. Todos os nomes que foram mencionados aqui nos comentários. Conceda a cada um aquilo que foi pedido, segundo a tua vontade. Eu quero orar também por essa pessoa que não escreveu nada aqui, que não teve nem forças para escrever, mas que sentiu tudo. Por aqueles que não conseguem mais orar em voz alta. Que esse momento agora seja um recomeço. Que o Senhor fortaleça essa fé silenciosa e transforme essa pausa em um ponto de virada. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Continue crendo, continue orando, continue mantendo essa conexão com Deus, com o Espírito Santo, se alimentando da palavra. Todos os dias tem mensagens inéditas aqui, então visite o nosso canal, se inscreva, como eu disse no começo. Não deixe de ter esse momento de devocional com o Senhor. Isso é muito importante, irmãos. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus possa, nesta semana, encher o seu coração de alegria, paz e força. Entregue a sua semana nas mãos de Deus. Entregue a Ele os seus planos, as suas pendências, seus medos, seus anseios. Olha só, Deus é poderoso para fazer uma virada de chave na sua vida, ainda nesta semana. Creia nisso, amém? Você já está começando a semana do jeito certo, na presença de Deus, se enchendo da palavra. E eu espero que você saiba que você não está aqui por acaso. Não foi por acaso que essa palavra chegou até você ou que você clicou aqui nesse vídeo. Deus tem um propósito para a sua vida. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante porque quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E assim nós conseguimos falar do amor de Deus para outras pessoas diferentes, para várias pessoas, por esse mundo afora. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e a fazer parte dessa grande comunidade de fé. Pessoas que buscam ouvir a voz de Deus todos os dias aqui junto com a gente. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé, com convicção, o seguinte: minha semana será vitoriosa. Você pode declarar isso? Pela fé, minha semana será vitoriosa. Talvez você esteja pensando assim: pastor, eu estou com tantos problemas, com tantos desafios. Mas olha só, você tem um Deus que é maior do que os seus problemas, maior do que os seus desafios. Um Deus que te ama, que cuida de você, que tem um propósito para a sua vida. Então você pode acreditar sim, que Deus pode conceder a você uma semana de vitória. Por isso escreva aqui: minha semana será vitoriosa. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, faça isso se tornando membro do canal. Ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e vai estar aqui na descrição do vídeo.
que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 16, versículo 3, está escrito assim: peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. Olha só, não tem nada de errado em fazer planos, sonhar, se organizar, desejar o melhor para a sua vida e para a sua casa. Tudo isso é muito bom. Mas o erro começa quando a gente tenta viver como se não precisasse da direção de Deus. Quando a gente acha que só porque fez uma planilha, tudo vai sair do jeito que nós imaginamos. Você pode até saber onde quer chegar, mas só Deus sabe os caminhos que vão te levar até lá. É por isso que o mais importante não é o quanto você se planejou, mas sim em quem você está confiando. Porque quando a gente entrega de verdade cada plano nosso nas mãos de Deus, nós passamos a viver com mais calma, com mais fé, com mais sabedoria. E essa é a diferença de quem começa a semana com Deus. Não é que tudo vai dar certo, não é que tudo vai sair do jeito que você quer, mas é que tudo vai acontecer do jeito que Deus planejou, do jeito que Ele estabeleceu. E você pode ter certeza, os planos de Deus são melhores do que os nossos. Talvez você esteja começando essa semana com o coração apertado, porque por mais que você tenha feito planos, as coisas não aconteceram. A cura não veio, o seu casamento não foi restaurado, o dinheiro que você estava precisando não apareceu. E eu sei que isso dói. Dói porque você orou, você tentou, você esperou e mesmo assim parece que nada mudou. Mas nessa semana, Deus está te chamando para enxergar diferente. Ele quer te ensinar a perceber os pequenos milagres, as pequenas portas que Ele já começou a abrir. Aquela conversa que parecia comum, mas que trouxe uma paz enorme para o seu coração. Aquela oportunidade simples que apareceu, mas que se tornou a chave para algo maior. Aquele dia que você conseguiu levantar da cama, mesmo sem ter forças. Foi Deus te sustentando, irmão. Já é Deus agindo na sua vida. A palavra do Senhor diz, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 10, o seguinte: sejam fiéis nas pequenas coisas, pois quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Então, olha só, não despreze o que parece pequeno. Não desvalorize o que não tem brilho ainda. Não ignore o que Deus já está fazendo só porque não veio do jeito que você imaginou. Essa pode ser a semana da sua virada. Mas talvez essa virada não venha com um barulho, com holofotes, não venha como uma cena avassaladora de filme. Ela pode começar em silêncio, no seu quarto, no seu coração, e crescer a partir da sua fidelidade naquilo que parece pouco agora. Você está esperando uma grande resposta, mas será que não é a sua fidelidade no pouco que vai trazer essa resposta, essa direção que você tem buscado? Porque tem gente que vive pedindo mais de Deus, mas não cuida daquilo que já tem. Pessoas que olham para a própria vida e só vê o que falta, mas nunca enxergam aquilo que já foi dado a elas. Tem gente que não é fiel nem à vida que Deus concedeu. E o pior, muitos maridos, homens que já têm uma casa, esposa, filhos, mas vivem com a cabeça num mundo de fantasia, presos numa mentalidade adolescente, como se ele tivesse ainda 17 anos. Querem se aventurar por aí como se não houvesse consequências,
como se não houvesse uma aliança. Só que existe uma aliança. O casamento é um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. E, ironicamente, muitos que vivem dizendo o mundo quer destruir as famílias são os primeiros a destruir a sua própria família. Com as escolhas erradas que fizeram, com as suas omissões, com a sua imaturidade. Você está achando que a sua realidade é pouca coisa? Que a sua rotina é pequena demais? Que sua casa é limitada demais? Eu quero que você ouça isso com atenção. A Bíblia não te ensina a desprezar o que é pouco enquanto algo melhor não chega. A palavra do Senhor diz: seja fiel no pouco e sobre o muito você será colocado. É nessa fidelidade diária, prática, silenciosa que Deus começa a agir. A sua grande alegria não vai acontecer longe das pessoas que Deus colocou perto de você. Não é longe de casa, é dentro dela. Não é em outra realidade, é nessa que você já está vivendo. Deus quer te restaurar. Ele quer te abençoar, sim. E quer usar a sua vida restaurada para abençoar aqueles que estão ao seu redor. Coloca isso na sua mente nessa semana e deixa Deus trabalhar em você todos os dias. Meu irmão, minha irmã, entregue a Ele a sua mentalidade, os seus desejos, a sua vida. Entregue tudo nas mãos daquele que tem poder para te transformar por inteiro. Tem pessoas que dizem assim: eu quero uma mudança, só que vivem repetindo os mesmos comportamentos de sempre. Dizem que querem paz, mas se alimentam de fofocas, de críticas, de provocações. Dizem que querem receber uma bênção no seu lar, mas tratam os da própria casa com frieza, com grosseria, com impaciência. Diz que quer sabedoria, mas toma decisões no impulso, na carne, sem buscar a direção de Deus, sem considerar o que a palavra diz. Não adianta pedir algo novo se você insiste em manter tudo igual. Deus não vai derramar milagre sobre o orgulho. Não vai liberar transformação onde há desobediência disfarçada de fé. Você quer uma mudança real? Então comece por atitudes que todo mundo veja. Comece pedindo perdão onde você errou. Comece tratando melhor as pessoas que vivem com você. Comece pagando aquilo que você está devendo, cuidando daquilo que você tem, com zelo, com excelência, sendo uma pessoa honesta, mesmo quando ninguém estiver olhando. Você quer que Deus mude a sua vida? Então pare de viver como se tudo fosse só uma questão espiritual. Não é só joelho no chão, é boca que fala sabedoria, é mão disposta a servir, é coração que se abre, é rotina que muda. Tem gente que não precisa de mais revelação, precisa de decisão. E talvez seja essa a hora de dizer: chega de adiar, eu vou mudar. Com a ajuda de Deus, com a força do Espírito Santo, eu vou me alinhar com aquilo que Deus espera de mim. Meu querido irmão, minha querida irmã, receba essa palavra no seu coração. Seja fiel no pouco. Seja fiel naquilo que Deus já colocou em suas mãos. E o Senhor irá preparar grandes coisas, grandes milagres na sua vida. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Se você tem algum pedido específico de oração, se você está orando por alguma causa específica, escreva ela aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém da sua família, alguém que você conhece, escreva o nome dessa pessoa aqui e vamos orar juntos. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais esse dia, Senhor, que está começando, por mais essa semana que o Senhor nos permite começar. Obrigado porque
Mesmo quando nós não vemos saída, o Senhor continua sendo a nossa direção. Mesmo quando estamos cansados, o Senhor continua sendo a nossa força. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa quando ignoramos a Tua voz, quando escolhemos o nosso próprio caminho, quando falamos demais, quando agimos sem sabedoria, quando guardamos sentimentos que não vêm de Ti dentro da nossa alma. Nos limpa, nos lava, nos purifica e nos restaura. Hoje, queremos entregar de verdade os nossos planos em Tuas mãos. Queremos parar de tentar controlar tudo, de resolver tudo do nosso jeito. Queremos descansar no Teu cuidado. E mais do que isso, Senhor, queremos ser fiéis. Fiéis no pouco, fiéis com a casa que o Senhor nos deu, com a família que o Senhor nos deu, com os compromissos que temos diante de Ti. Nos dê esse entendimento, nos dê maturidade espiritual, mas também, Senhor, nos ajude a colocar isso em prática. Nos ensina a mudar de atitude, a romper com ciclos malignos que têm marcado a nossa vida, a parar de apenas pedir e começar a viver com o coração grato por aquilo que já recebemos. Nos ajude, Senhor, a tratar melhor as pessoas ao nosso redor, a sermos mais pacientes, mais presentes, mais humildes. Eu quero orar por esse irmão e essa irmã que estão começando essa semana com essa dor no coração, que estão sem direção, sem saber o que fazer, se sentindo frustrados porque os planos deles não deram certo. Visita agora, Pai. Entra nessa casa, entra nesse coração, nessa história. Eu oro por essa pessoa que está lutando para manter o seu casamento e que não sabe mais o que fazer. Eu oro por essa mulher que se sente invisível dentro da sua própria casa. Por esse marido que ainda não entendeu o valor da aliança que carrega. Eu oro por esse jovem, por essa jovem que sente que a vida está travada, que as coisas não acontecem para ele. Eu oro por essa pessoa que está se afundando em dívidas, essa pessoa que está tomada pela ansiedade, que está vivendo em solidão. Eu apresento a Ti cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Pelos nomes dos filhos, filhas, maridos, esposas, parentes, amigos, todas as pessoas que estão sendo apresentadas aqui pela fé. Eu oro por cada coração que nesse momento está dizendo: eu entrego a minha semana, a minha vida nas mãos de Deus. Que o Senhor honre essa entrega, Pai. Responda conforme a Tua vontade. Se for o tempo de esperar, nos dê paciência. Se for o tempo de agir, nos dê coragem, nos dê força. Se for o tempo de recomeçar, nos dê sabedoria. E acima de tudo, nos conceda a Tua paz. Aquela paz que o mundo não compreende, mas que vem direto do Teu Espírito. Nos dê serenidade para viver um dia de cada vez. E nos dê força para sermos fiéis, mesmo quando tudo que nós temos parecer pequeno demais. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Deus te abençoe. Uma excelente semana para você. A sua semana será uma semana vitoriosa. Eu creio nisso. Amém? Essa palavra te abençoou? O Espírito Santo falou com você? Então compartilhe ela. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e envie para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.